nós temos entrevistada ao vivo chegando aqui no Jornal Gente, né, Pedro? É isso aí, Thaís. Estamos em contato com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que vai conversar conosco e com os ouvintes da Rádio Bandeirantes nesta manhã aqui no Jornal Gente. Bom dia, ministra. Bom dia, é um prazer enorme falar com vocês e todos os seus ouvintes aí. Ministra. Então a primeira pergunta fica com o Cláudio Humberto em Brasília. Olá, ministra, muito bom dia, bem-vinda ao nosso programa. Eu queria saber, ministra, o Brasil daqui a acolá sofre acusações de todo tipo, né? E a maioria delas absolutamente injustas. Haja visto o que aconteceu na Holanda com esses deputados desinformados sobre o que acontece no Brasil. E a gente vê que o Brasil continua perdendo uma guerra de comunicação. Eu gostaria de saber da senhora, eu falo no plano, sobretudo no plano externo, no plano interno também, mas no plano externo, uma guerra de comunicação nessa área ambiental, etc. E eu queria saber da senhora que tipo de estrutura, que tipo de iniciativa o governo brasileiro adota para enfrentar esse tipo de situação. Se a diplomacia ajuda, se há um trabalho mais, mais independente, talvez até de empresas de comunicação privada. Enfim, alguma iniciativa, porque eu estava vendo anteontem, até tratei disso no programa Bastidores do Poder, no New York Times deu uma matéria, assim, um absurdo. A matéria diz que o governo brasileiro busca agressivamente o desenvolvimento da Amazônia, incluindo a agricultura em larga escala. Quer dizer, os caras são tão ignorantes no assunto que nem sequer sabem que a terra a floresta não se presta não se presta à agricultura. Tem algum trabalho, assim, por exemplo, aconteceu essa coisa agora na Holanda. O governo brasileiro chega lá, deputado, vem cá, olha, não é bem assim, o senhor não está sabendo disso e tal. Tem esse trabalho? Olha, infelizmente esse trabalho, ele tinha que ser melhor. Nós temos que trabalhar mais, mas eu acho que o governo agora, como um todo, tomou consciência de que nós precisamos, primeiro, falou hoje, amanhã tem que dar uma nota, um artigo, uma entrevista, enfim, mostrando que o desconhecimento é utilizado por muitos e a má-fé também. Eu quero só lembrar a vocês que o ano passado, quando nós fechamos o acordo Mercosul-União Europeia, né, o lobby dos agricultores europeus ficou furioso com isso. Eles veem o Brasil como um grande concorrente, e nós somos mesmo. E somos, apesar de todas as barreiras comerciais, sanitárias, enfim, que se impõem ao mercado brasileiro, não só do agro, de outros produtos também. Mas do agro, que é o meu caso aqui, que eu posso falar de cadeira, porque tenho sido atacada, enfim, a gente ouve uma série de barbaridades. E quando eu estive este ano, em janeiro, foi a última viagem que eu fiz, porque logo depois veio a pandemia, no fórum lá dos ministros de agricultura do mundo, na Green Week. Era deliberado os ataques que o Brasil sofria, tipo, vocês usam defensivos demais. Mentira, nós usamos defensivos de acordo com a tabela. Inclusive a Holanda é uma grande, ela usa muito mais, ela é a nona na escala de utilização de defensivos agrícolas. O Brasil é o 22º. Então, eles colocam dados errados de aferir. Não é dizer que o Brasil não tem mazelas, mas é o que você acabou de dizer. Primeiro, a Amazônia. Não se planta na Amazônia. Tem uma franja da Amazônia legal, que é também uma grande confusão que se faz, onde nós temos agricultura, que é o norte do Mato Grosso, e um pouco de agricultura. Nós estamos preparando com a Embrapa, hoje eu tenho até uma reunião daqui a pouco para isso, um material técnico mostrando o que faz a agricultura. Agora, não é tecnicamente que nós vamos mostrar isso, nós precisamos realmente de alguém lá fora lendo e pedindo as informações para contrapor essas mentiras, porque não são nem verdade, são mentiras. Então, e a senhora, como é que a senhora viu a nota do vice-presidente Hamilton Mourão, numa entrevista que deu ao Estadão, dizendo que o governo perdeu a narrativa no meio ambiente e que essa imagem ruim atrapalha o agronegócio? É verdade. E aí ele diz, temos que reconhecer que houve aumento do desmatamento na Amazônia. Fazemos esse meia-culpa. A senhora está de acordo com ele?
Absolutamente. O vice-presidente falou absolutamente a verdade. Perdemos a narrativa, né? Vamos demorar muito para... eu acho que toda vez... Agora, quem que perdeu a narrativa? O ministro das Relações Exteriores? Olha, não, eu acho que o governo como um todo é uma equipe. Não, se é o ministro, enfim, quem deixou isso perder, agora nem interessa mais. Eu acho que e o que tem que ser feito agora, ministra? Eu acho que tem que ser feito o que o ministro Ramos e o ministro Braga estão fazendo, que é sentar agora e, infelizmente, um ano depois, rearranjar, né, essa comunicação internacional. Nós precisamos, junto lá com o Van Garten, nós precisamos ter uma equipe que trabalhe em conjunto para reverter a imagem do Brasil lá fora. Agora, também, assim, tem umas coisas, só para completar, Thaís, aquela afirmação que eu dei sobre a matéria do New York Times, né? Tem, em outro trecho dessa matéria, uma matéria assim, só tem mentiras e é uma coisa feita assim para fake news. Olha, isso é que é fake news mesmo, que prejudica, no caso, o Brasil inteiro, né? A certa altura dessa reportagem, de um sujeito chamado Henry Fontaine, completamente desinformado sobre o Brasil, ele só dá uma colher de chá ao Brasil. É uma declaração que ele atribui, que ele diz ser de Micaela Wise, é uma mulher dirigente da ONG Global Forest Watch, que diz que as queimadas... Veja bem, agora, essa ONG foi das ONGs mais agressivas contra o Brasil no ano passado na questão das famosas queimadas da Amazônia. Agora, essa mulher dessa ONG diz que as queimadas de 2019, na verdade, aspas, na verdade, contribuíram relativamente pouco para a perda total de florestas primárias no Brasil. Agora é tarde, não é, ministro? Bom, mas enfim... aí eu quero fazer aqui uma defesa também do governo. Nós pegamos um governo lá atrás que mostrava para o mundo que o Brasil era uma maravilha. O Brasil é uma maravilha. Agora, temos mazelas. Agora, não pode ser as ONGs que recebiam muitos recursos. Eu não estou dizendo que são todas, né? Mas nós tínhamos ONGs que recebiam muitos recursos, então tudo era muito, enfim, tudo era muito... O Brasil, houve um corte por problemas de ordem de orçamento e fiscal, né? Nós pegamos o Brasil quebrado. Infelizmente, ninguém gostaria de estar nessa situação. E agora, ainda a pandemia, agora pior ainda. Mas muita gente deixou de ter benefícios. Então, houve uma corrente enorme de gente batendo no Brasil. Nós não fomos, aí nós temos uma meia-culpa, porque nós devíamos ter reagido da mesma maneira para mostrar as coisas boas. Mas nunca é tarde. A agricultura brasileira é uma agricultura sustentável, ela é uma agricultura que usa muita tecnologia, não é à toa que nós chegamos onde chegamos, com os números que chegamos. O Brasil vai ser um grande provedor do mundo de alimentos, eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Já somos, mas podemos ser muito maiores e o mundo vai precisar do Brasil para se alimentar. Isso é sem fazer aqui ficar fazendo elogios a nós próprios, não é isso. É porque se você olhar o mundo onde você tem produção de alimentos, todo mundo já chegou praticamente no limite, né? Do que pode usar de terra. E o Brasil ainda tem muita terra sem derrubar uma árvore. Nós temos aí pastos degradados, mais de 20 milhões de hectares, que nós podemos, boa parte, não é tudo que cabe, porque, como você disse, as terras da floresta amazônica não são boas para produzir alimentos. Elas podem... Você tem lá... o Brasil é o país que tem a maior biodiversidade do mundo. Nós podemos ter outras... A bioeconomia lá, nós podemos ter outros programas para dar renda para as pessoas da Amazônia, mas através da floresta, mas com preservação, enfim, extraindo óleos, a indústria farmacêutica. Nós temos uma série de coisas lá, o açaí, nós temos uma série de coisas que nós podemos fazer na Amazônia e que não precisa se colocar soja, boi, milho, enfim, isso nós vamos mostrar agora para o mundo onde é que se produz no Brasil, porque é uma desinformação misturada com má fé para poder denegrir a imagem da agricultura brasileira, que hoje incomoda muito o mundo.
A ministra Tereza Cristina, ministra da Agricultura, ao vivo com a gente aqui na Rádio Bandeirantes e também na tela da Band News TV. E aí eu queria lhe perguntar o seguinte, ministra, já que a gente está falando aqui de imagem do Brasil, de narrativa e de muitos fatos que são desconhecidos, e falamos basicamente sobre a forma como o mundo vê o Brasil por causa das exportações do agronegócio, queria inverter a pergunta para a senhora e lhe dizer o seguinte, como é que a senhora acha que hoje no Brasil é visto o agronegócio? É visto de forma diferente em relação à forma como o mundo nos vê? O governo tem conseguido uma estratégia eficiente de comunicação aqui do ponto de vista interno, na opinião da senhora, ministra? Eu acho que já foi pior, já foi bem pior. Eu acho que ao longo desses anos a sociedade foi entendendo o que aconteceu. Nós deixamos de ter uma sociedade que vivia no campo, né, e cada vez mais nós temos as pessoas morando na cidade. Então, foi perdendo a conexão com o campo. E nós tivemos aí alguns anos aí muito ruins. E aí eu quero dizer que não é nesse governo, não. Isso já vinha do passado. A imagem do agronegócio, ela veio dentro do Brasil, ela não é a melhor ainda. Nós ainda temos muito a trabalhar, muito a fazer. Só que hoje nós temos programas nas televisões abertas aí que falam muito do que se faz na área rural. Isso tem melhorado. Agora, ainda precisamos fazer essa conexão. Talvez uma das coisas que dessa pandemia, de toda esse mundo que nós estamos vivendo hoje, tão difícil, né, aqui no Brasil e fora, mas talvez no Brasil uma das coisas que a gente possa, que nós vamos ganhar, é mostrar que o campo, mesmo com todos os problemas que nós tivemos de cidades, de quarentena, de lockdown, enfim, tudo isso de afastamento social, tudo isso que nós estamos vivendo hoje mostrou que o campo brasileiro continuou produzindo, né, continuou abastecendo o cidadão brasileiro. Então, o Brasil é um país que, durante esse período, nós não tivemos nenhum problema, a não ser na primeira semana, né, que teve uma corrida, supermercados, que alguns produtos momentaneamente saíram da prateleira. Mas não demorou uma semana que tudo foi regularizado e os brasileiros têm tranquilidade quanto ao seu abastecimento. Ministra Tereza Cristina, a senhora falou aí do problema de comunicação. Porque nós temos representações diplomáticas do exterior não faltam. Não é hora, não, de esse pessoal ser acionado a cada acusação desleal que se faça contra o Brasil para imediatamente retrucar? Eles estão entrosados com o governo para isso? Olha, a gente conversou isso lá atrás, mas eu acho que isso precisa ser mais cobrado, né? Isso precisa ser mais exercitado. A gente sabe de alguns que fazem, mas isso tem que ser uma política de todas as nossas embaixadas, principalmente nas regiões onde a gente tem sido mais atacado. Então, na Europa, né, nós temos sido atacados. Então, eu mesmo sofri um ataque, eu sou a madame desmatamento, né? É como se o Ministério da Agricultura incitasse a desmatar, muito pelo contrário. O Ministério da Agricultura, mas enfim, e sofri lá recebi lá os piores, as piores citações lá como uma pessoa destruidora, incentivadora da natureza, né? Não é verdade isso. A agricultura brasileira, eu vou repetir, não precisa disso para crescer, né? Então, o que eu queria só dizer a vocês é que realmente precisa desse entrosamento. Eu acho que, às vezes, você tem que aprender na dor. Eu acho que agora nós temos que correr, né, para começar a reverter, e a gente vai precisar muito da imprensa interna, vamos precisar muito dos contatos lá fora, e principalmente o governo tem que ter uma política única para a defesa da imagem do Brasil lá fora. Agora, ministra, Tereza no momento Cristina, de mais... pois não, vai, Thaís. Eu ia só emendar aqui, Zé Paulo, perguntar para a ministra se no momento de crise mundial e de uma tendência maior de protecionismo implementada por cada um dos países, qual a chance que a ministra vê em relação ao prosseguimento do acordo
com a União Europeia. A Áustria já se manifestou contra ele, agora essa decisão também em relação à Holanda. Nada é determinativo, mas a senhora acha que vai ser mais difícil, ministra? Olha, eu achava desde o início que não seria fácil, né? Porque, vamos dizer, uma coisa é você discutir um acordo que estava lá há 20 anos e que o corpo técnico dos dois lados conhecia muito e nós avançamos e havia vontade política de resolver, dos dois lados, tanto da União Europeia quanto do Mercosul. Agora, a gente sabia que trabalhar com esses 29 países não seria fácil, com seus parlamentos. Por quê? Porque os lobbies internos funcionariam, principalmente no caso do agro, que, vamos dizer, não é a maior fatia do acordo, mas é o que mais incomoda, né? São os produtores rurais, é uma questão de segurança nacional, ter o abastecimento. A Europa que passou por muitas guerras sabe o que é a falta de alimentos, a fome. Então tem todo um contexto lá. A gente sabia que seria difícil, mas eu ainda estou esperançosa. Por quê? Porque eles não têm muitas opções, não. A verdade é o seguinte: o que nós precisamos continuar fazendo aqui no Brasil, primeiro, o acordo não está ratificado ainda, porque ele não terminou ainda de ser lido e revisto, né? Revisado. Então, a hora que ele estiver pronto, aí é para valer. Por enquanto, você tem que lembrar que esses países também estão em ano eleitoral e que esses congressistas lá precisam falar para o seu público, para o seu eleitor. Então, é fácil bater nisso, mas na hora do vamos ver, a hora que precisar realmente das importações brasileiras, eles vão nos exigir, já começaram. Eles estão pondo uma régua mais alta, eles querem a diminuição do uso de defensivos, eles querem a diminuição de várias o negócio do meio ambiente também, eles vão cobrar de onde veio, então nós vamos ter que ter uma certificação. Agora, o Brasil tem condições de fazer tudo isso e mostrar para eles que os nossos alimentos e a nossa agricultura, de onde sai o nosso alimento, nossa agricultura é absolutamente sustentável, muito mais que a deles. Então, Ministra Tereza Cristina, são 8 horas e 20 minutos. Tem uma comparação aqui que chama a atenção. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, ocupa 10% do território nacional e não produz nem alimentos para os assentados. A nossa agricultura, o nosso agro, usa 7% e alimenta mais de 1,5 bilhão de bocas. O que demonstra aí essa disparidade de dados? Demonstra que realmente a política foi feita de maneira errada. E esse é o grande desafio que eu tenho tido no Ministério da Agricultura. Meu problema não é lidar com a agricultura comercial, é justamente trazer esses pequenos agricultores para o sistema produtivo, para que eles tenham renda. Principalmente, não é nem uma questão de eles conseguem lá na subsistência, muitos conseguem sobreviver, mas de maneira indigna. Então, o que nós precisamos é trazer esse pessoal a um sistema produtivo que eles possam produzir para se alimentar, mas também ter renda, melhorar de vida, fazer com que seus filhos possam ter vida melhor, que possam estudar mais e até retornar ao campo. Porque hoje nós temos no campo uma população que está envelhecendo, né, e o jovem não quer voltar para o campo porque não tem conforto, não tem renda, enfim. Muitas vezes essa pequena agricultura, ela ainda está muito aquém do que ela poderia estar. Então, aí que tem que entrar políticas públicas e é o que a gente vem tentando. Ano passado, o nosso Plano Safra, e eu vou daqui a uma semana lançar o novo Plano Safra do Brasil, e nós vamos mostrar o quanto este governo do presidente Jair Bolsonaro, né, que às vezes é estigmatizado, que não gosta da pequena agricultura, nós colocamos uma quantidade enorme de recursos no campo, melhorando a vida dessas pessoas. Mas você não faz isso em um ano. Você precisa aí um programa de Estado, né, com muitos anos para você chegar aos resultados que são os resultados que a gente quer ter no Brasil para essa categoria de pequenos agricultores, de pessoas que vivem, têm a terra, mas às vezes estão largados lá ao Deus dará, igual uma favela rural. É isso que a gente não pode mais ter no Brasil. Ministra, a senhora já tem o total do montante que vai ser destinado para o Plano Safra 2020-2021? Não, nós estamos terminando esses números, eu espero fechar isso entre hoje e segunda-feira. Na semana que vem a gente vai ter.
eu acho que será um plano safra melhor que do próximo ano. Por quê? Porque o ministro Paulo Guedes e a sua equipe, os seus secretários, eles entendem que esse é um dos poucos segmentos que pode alavancar o retorno da economia depois, pós-pandemia. É um setor que não parou, tem alguns segmentos do setor que tiveram problemas, nós estamos dando a mão para esse setor, às vezes não da maneira que a gente gostaria, mas na maneira do possível, para que não haja interrupção dessas cadeias produtivas, mas a agricultura brasileira, o agro brasileiro, com certeza é um dos poucos segmentos que vai poder dar a volta por cima. Então, a minha ideia é que a gente aumente a nossa produção para o próximo ano, até porque a gente tem recebido, Cláudio, Humberto e companheiros aí, a gente tem recebido um número enorme de pedidos para abertura de novos mercados. Eu comemorei 60 novos mercados há 2 semanas atrás, nós já estamos em quase 70, né? Em 15 dias aí, nós tivemos aí mais pedidos para poder ter novas aberturas de produtos e de mercados e habilitações, que são mais de 600 habilitações de plantas, enfim, pelo mundo. Isso vai continuar. O mundo está preocupado com muitos países que são importadores estão preocupados com o seu abastecimento interno. Ministra, a gente sabe que o Brasil hoje, o seu agronegócio, né, é a locomotiva da nossa economia. Interessa também, sobretudo, a esse segmento, essa guerra de comunicação, essa guerra de reputação, né, que o Brasil enfrenta lá fora. Eles não poderiam participar, podiam bancar esse esforço, é uma coisa cara, né? Montar uma estrutura capaz de pronta resposta a essas agressões e até essas mentiras, injustiças que são cometidas contra o Brasil, para além, é claro, de iniciativas oficiais do governo, das embaixadas e tal. O agronegócio tem algum trabalho organizado, ou pelo menos estaria suscetível a isso, a ajudar nesse esforço? Eu acho que sim. O grande problema é você juntar um monte de gente que cada um quer ter o seu protagonismo. Eu acho que se o agronegócio que hoje já tem uma organização, esse agro que exporta, esse agro que traz aí, enfim, que traz aí resultados positivos para a nossa balança comercial, eu acho que a gente já fez uma tentativa ano passado, evoluímos, não chegamos onde a gente queria, mas aí tem aí várias associações trabalhando nisso, melhorou, já fazem alguma coisa, mas eu acho que precisava ser mais estruturado e assim, eu acho que a gente podia ter resultados muito melhores. Então, eu acho que quando vem esses ataques, de repente vem essa onda, vamos de novo, mas isso não é uma coisa que tenha que ser trabalhada por impulsos. Isso tem que ser um programa com começo, meio e fim, né, e com objetivos e saber os resultados que o setor quer ter lá fora. Então, eu acho que a gente caminhou, ainda não é o ideal, mas eu espero que esse ano isso caminhe de maneira mais estruturada, mais robusta e cheguemos a resultados melhores. Ministra, do ponto de vista de ação de governo, há algo que o governo brasileiro, o Mercosul, possam fazer para impedir que essa posição da Holanda, por exemplo, inviabilize o acordo com a União Europeia? Olha, eu acho que vai ser um trabalho árduo, e aí nós vamos precisar muito do nosso Ministério das Relações Exteriores. Nós temos embaixadores lá em Bruxelas, nós temos um embaixador experiente que conhece tudo isso, temos uma interlocução boa, e eu acho que a gente vai ter que trabalhar agora dioturnamente aí, né, porque esse é o ano de acontecer. A previsão era que setembro, outubro, a gente começasse a ter alguns resultados de lá. Mas precisa, primeiro, finalizar o acordo, a revisão do acordo, ela não está terminada. Então, essa revisão, eu tive uma reunião, semana passada, uma videoconferência com o comissário Hogan, com a comissária também, a DG Agri, da União Europeia, para conversar alguns pontos aqui do Ministério e também alguns pontos que não estavam muito de acordo com... Enfim, tínhamos dúvidas sobre a interpretação deles e a nossa sobre alguns pontos do acordo. Isso caminhou, o Ministério das Relações Exteriores trabalha isso direto
Só que agora eu acho que será intensificado, com certeza, para que no segundo semestre, talvez setembro, outubro, novembro, essa coisa caminhe e as votações nos diversos parlamentos possam acontecer. Ministra Tereza Cristina, da Agricultura, está ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes, transmissão simultânea também no Band News TV. Queria perguntar para a senhora sobre os juros da nova safra, né? Vai ter algum seguro para a produção, ministra? Um seguro esse ano nós já tivemos. Desde que nós chegamos no governo, no primeiro ano, nós já achamos o orçamento pronto e eram 400 milhões da subvenção do governo para ajudar no seguro. Aí, esse ano, que já foi o nosso ano de governo, o nosso orçamento, nós passamos isso para 1 bilhão. E esse ano a nossa previsão é ir para 1,5 bilhão. E também os juros. Como a Selic caiu muito, é claro que os juros têm que cair. Essa é a grande queda de braço aí que a gente tem tido, porque isso é que precisa de dinheiro do Tesouro para fazer essa subvenção. É pagar essa diferença aí dos juros de mercado para os juros que são os juros que cabem na agricultura. Então, a gente está trabalhando aí, o ideal era ter Selic, né? Então, é o que o produtor rural quer. Mas isso, infelizmente, não é possível. Então, eu acho aí que vão cair os juros, sim, vão cair. A gente está trabalhando muito também para tirar os custos invisíveis que acontecem, que é venda casada de seguro, que muitos bancos, existe os produtores rurais reclamam muito disso, então a gente está trabalhando para que isso não aconteça, porque inclusive tem uma lei proibindo isso, para que não aumente não só os juros, mas enfim, ele é obrigado a comprar um seguro, um título de renda fixa, comprar um seguro de uma moto, comprar um consórcio. Isso a gente está trabalhando também para que isso não aconteça. Diminuiu muito. Quero também dizer aqui que os bancos têm ajudado, isso tem diminuído muito. Tem o spread bancário, que é uma coisa também que nós estamos discutindo, que ele precisa cair. Não é possível você ter juros aí de 3,25, né, a Selic, e você ter spreads aí de 5, 6, chegando até a 7. Então é uma outra grande briga, mas eu acho que o Plano Safra vai atender, né, vamos dizer assim, o que a agricultura precisa. E eu acho que nós estamos prontos para ter aí os juros fora dos juros oficiais, vamos assim dizer, dessa subvenção, vinham caindo, né? A gente vinha tendo aí produtos novos, mais modernos, para atender principalmente o grande agricultor, que aí a gente não precisaria, ele não entraria nesse Plano Safra, ele estaria, eu até brinco, que seria desmamado, né? Mas, infelizmente, com a situação mundial e com a aversão a risco que todos os bancos, não só no Brasil, mas no mundo, tomaram, né? Quero dizer que aqui no Brasil até o Banco Central vem trabalhando e foi o primeiro a fazer várias medidas para incentivar os bancos a emprestarem. Então, a gente vai ter um Plano Safra razoável. É uma pena que eu ainda não posso dar para vocês o final. Mas vamos ver se a gente se fala lá para outra semana, quando a gente for lançar o Plano Safra, que deve ser no dia 17. Bem, queria então aproveitar a sua presença com a gente aqui na Rádio Bandeirantes, ministra Tereza Cristina, ministra da Agricultura, para contar para o nosso ouvinte que nós estamos aqui às vésperas da inauguração de um canal do Grupo Bandeirantes de Comunicação 100% dedicado ao mundo da agroinformação. É o Agro Mais, que começa as transmissões agora dia 22 de junho, parceria com a CNA, Embrapa, IPA, Sebrae, grandes colunistas como o ex-ministro da Agricultura Roberto Rodrigues, o embaixador Sérgio Amaral, o diretor da Embrapa Territorial, Evaristo Miranda, em mais um passo aqui do Grupo Bandeirantes para levar informação de qualidade sobre essa área tão fundamental nesse momento da economia e sempre, ministra. Então, queria aproveitar aqui a sua presença com a gente para dar essa boa notícia também para o nosso ouvinte. E eu queria parabenizar vocês por essa iniciativa. Eu acho que a Bandeirantes sempre foi um parceiro do agronegócio, né? Os programas sempre foram da mais alta qualidade e agora vocês saem com esse programa. Eu tenho certeza que será um sucesso e vai ajudar sobremaneira nessa comunicação com o nosso mercado interno, com a sociedade urbana, né? Para entender melhor o agronegócio. Então, eu tenho que parabenizar toda a direção
da Bandeirantes e dizer que o Ministério da Agricultura aprova 100% essas iniciativas e, nesse momento, eu tenho certeza que vocês farão a diferença, principalmente com esses nomes que você acabou de colocar, que são pessoas de credibilidade, conhecem a agricultura brasileira e vão poder ajudar muito. Ministra Tereza Cristina da Agricultura conversou ao vivo conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Obrigado pela entrevista. Até uma próxima, ministra. Muito obrigada a vocês todos pela oportunidade. Um bom dia.